Êxodo 3, do verso 13 ao 22. A Santa Escritura, a palavra do Senhor diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nesse momento queremos ouvir a voz do Senhor, pela pregação, a voz de Cristo. Pedimos, ó Deus, fala conosco, exalta o teu nome, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz. Seja magnificado o teu nome, exaltado. Nos dá olhos da fé para que possamos ver a glória de Cristo na palavra e ouvidos, ó Deus, para ouvir a revelação do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, como consideramos no sermão anterior, neste 3º capítulo do Êxodo, nós vimos que Moisés viu uma maravilha no deserto, uma sarça ardente, algo que Moisés nunca havia visto antes e que nunca havia sido feito pelos magos do Egito, pois, de fato, Moisés está diante de uma revelação do Senhor, do Deus Criador. O que aconteceu ali na sarça, naquele evento, foi uma revelação do Senhor através do anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus.
Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação, Deus, na segunda pessoa da Trindade, aparecendo em forma humana, o Filho de Deus. Então, o que Moisés tem é uma teofania ou uma cristofania, como alguns dizem, mas o fato, irmãos, é que Moisés viu a glória do Senhor. Uma manifestação teofânica de Cristo. Cristo apareceu, então, naquela manifestação, em meio àquela chama. Ou seja, antes de enviar Moisés, o Senhor se revelou a Moisés e fez com que Moisés visse a sua glória. Então, aquele lugar no deserto, um ermo no deserto, se transformou num lugar de encontro com Deus, um santuário, um local em que Moisés teve comunhão com o Deus vivo, o único Deus verdadeiro. E o Senhor se revelou como Deus de seus pais. E nós observamos isso. Está no verso 6 do capítulo 3. Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto diante de Deus. Moisés fica admirado. Moisés teme, porque Moisés está diante da santidade, da majestade de Deus. E o Senhor falou a Moisés, o Senhor declarou que viu a aflição de Israel, o seu clamor, que veio para livrá-los, para levá-los a uma boa terra, uma terra de fartura, de riqueza. Nós também já observamos no sermão anterior que finalmente agora Moisés tem um chamado oficial da parte de Deus. Deus agora o envia com autoridade. Mas a grande questão agora, irmãos, nessa altura da narrativa, questão que o próprio Moisés levanta, é como é que Moisés vai ser recebido? 40 anos depois, vivendo em Midian, um simples pastor agora, como Moisés será recebido? Não há uma presença, algo visível, embora depois Deus dará sinais para Moisés, mas como é que o povo, a princípio, creria em Moisés, na sua palavra? O povo iria perguntar: quem te enviou? Qual é o seu nome? Aquele que te enviou. Que Deus esteve contigo. E nós sabemos pelas Escrituras que nomes têm muito a dizer na antiguidade. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema: o nome pactual de Deus é revelado. O nome pactual de Deus é revelado. Em primeiro lugar, irmãos, do verso 13 a 15, o nome revela Deus. O nome de Deus revela quem Deus é, revela a pessoa de Deus. E nós vemos aqui que Deus revela o seu nome a Moisés, o nome pactual. Deus enviou Moisés, deu promessas a Moisés, que iria tirar o povo. E a grande evidência que Deus deu a Moisés de que seria assim é: Moisés, tu vai tirar o povo e o povo vai adorar aqui nesse monte. Então Deus chama Moisés, Moisés tem promessas, mas Moisés precisa de mais informações. O que Moisés dirá, irmãos, aos filhos de Israel? Quem é ele? Qual o seu nome? Então veja que no verso 13 é o que temos aí no nosso texto. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então, o que Moisés irá dizer? Quem é Deus? Qual o nome deste Deus, do seu Deus? Ou seja, ok, veja que Moisés não queria ir, Moisés estava relutante. A vontade de Moisés é que o Senhor enviasse a quem o Senhor quisesse enviar. Mas Moisés aqui argumenta com Deus aí no verso 13. Caso eu vá, vamos dizer assim que eu vá e atenda ao que o Senhor diz. Quando eu chegar lá diante daquele povo, o que é que eu vou dizer? Porque o povo irá me questionar e eu vou ficar sem resposta.
E até mesmo uma pergunta básica: quem é Deus? Quem é este Deus? Eu não vou saber responder. Que Deus te enviou? Qual o seu nome? Como o povo iria acreditar em alguém que diz ser enviado por Deus e não sabe nem o seu nome? E veja, irmãos, perceba que há uma resposta tripla no nosso texto, no que diz respeito à resposta de Deus sobre o seu nome. Veja que no verso 14, o Senhor Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Na sequência, Deus continua e diz mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E no 15, também Deus disse mais ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então Moisés pede um nome, o nome de Deus, pede que Deus revele o seu nome. E então, ao pedir isso, irmãos, Moisés pede que Deus dê, de algum modo, uma definição de si mesmo. E Deus responde: eu sou o que sou, aquele que é autossuficiente e eterno. Há um comentarista que fala acerca deste nome, e veja, Deus revela o seu nome pactual, esse nome que nós conhecemos como tetragrama, porque são 4 letras consoantes do hebraico. Sabemos que os hebreus não usavam vogais, e inclusive os sons deste nome do tetragrama, devido à reverência dos judeus em não tomar o nome do Senhor Deus em vão, os sons foram perdidos, temos as consoantes. E então Deus, Hamilton diz no seu comentário, muda ao falar do seu nome, da primeira pessoa para a terceira pessoa, que a forma anterior daria a entender que ele era ou é e será. E então a forma usada aqui enfatiza então que de fato Jeová ou Javé é o Senhor. E esse nome, então, revelado é o nome pactual de Deus, uma tetragramação em virtude das 4 consoantes. Hamilton também diz que os estudiosos modernos preferem a pronúncia Javé ao invés da tradicional Jeová, devido, então, a um jogo de palavras e também ao modo como esse nome de Deus, que é vinculado a um verbo do hebraico, e há outros nomes vinculados a verbos, por exemplo, o nome de Isaque, Elihu, o nome de Jacó, e outros nomes vinculados a verbos. Então, os estudiosos modernos preferem essa pronúncia do que a tradicional Jeová, segundo Hamilton, e o seu significado seria, então, algo como ele faz ser tudo que há. Então, Deus revela o seu nome. Javé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do pacto, que se revelou na aliança com o seu povo. E então, esta é a revelação de Deus, o nome de Deus, ou seja, esta é a definição que Deus dá de si mesmo para a posteridade. Mas como entender Deus ou compreender Deus? Deus é infinito, Deus é a fonte de toda definição. É a partir de Deus, da sua lei, que tudo é definido. Por exemplo, Deus é amor, Deus é zeloso. O que significa amor? O que significa estas coisas? De fato, estes são atributos de Deus, não definições. Definições, de algum modo, irmãos, limitam, nos ajudam a entender as coisas, mas Deus é infinito. E, claro, Deus se revela através de vários nomes. E aqui nós temos, então, o Eu Sou. E conforme sabemos no Novo Testamento, e aqui também sabemos, é Cristo, o Eu Sou, o anjo do Senhor, que Moisés viu na sarça, é Cristo. E então, esse mesmo Cristo, agora no Novo Testamento, o Deus encarnado, disse: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira
verdadeira. Ele é aquele que é o mesmo, irmãos, ontem, hoje e para sempre. Só o Senhor pode dizer dessa maneira, eu sou. Então Deus envia Moisés, como vimos, verso 10, para que liberte Israel. Moisés, então, é a primeira figura profética na Escritura, aquele que Deus envia com uma missão profética. Anteriormente Deus se revelou diretamente aos patriarcas, aos pais, e agora Moisés é enviado com esta missão profética. E o sinal que Deus deu a Moisés, como vimos no verso 12, a princípio, vai acontecer, o que eu estou dizendo vai acontecer, vai dar certo, você vai tirar o povo do Egito e eu serei adorado aqui nesse monte. O que eu estou falando irá se cumprir, porque eu sou aquele que faz acontecer, eu te enviei e eu vou fazer cumprir o meu propósito. Em segundo lugar, irmãos, no texto do verso 16 a 20, nós veremos a intervenção revela Deus. A intervenção de Deus revela também quem é Deus. Isso está do verso 16 em diante. A mensagem, então, de Deus, irmãos, está do verso 16 em diante. E isso revela também o que Deus vai fazer. Vai, ajunta os anciãos de Israel e veja, perceba que já há anciãos, há figuras de governo, de autoridade, anciãos em Israel. Mesmo nesse momento, e depois de 400 anos no cativeiro, veja que há essas autoridades da parte de Deus. Então vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. E Deus diz que vai fazer isso, que vai intervir no verso 20. Aí veja, Deus se revela, então nisto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará sair. Então, qual é a mensagem e qual a intervenção de Deus aqui revelada? Então, nós vimos aí. Veja, irmãos, que o povo permaneceu 400 anos ali, no Egito, numa espécie de silêncio profético. E também no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento houve um silêncio profético. E depois Deus enviou Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir a lei em nosso lugar. E aqui é algo muito semelhante. Deus, após aquele período determinado por ele, Deus diz que visitou o seu povo, que está com o seu povo, tenho visitado e visto o que vos tem sido feito. E então Deus agora vai intervir, vai libertar o seu povo. No Novo Testamento, enviando a Cristo, enviou o Filho, o Salvador, o Moisés maior, que já cumpriu tudo. Mas aqui no nosso texto, como um tipo de Cristo, o Senhor envia Moisés, o profeta. O profeta que depois dirá, o Senhor enviará outro semelhante a mim, que é Jesus Cristo. Então o Senhor já revela o que ele vai fazer através de Moisés, reúne os anciãos, eles vão ouvir a tua voz e então vocês irão a Faraó e Faraó não vai permitir a vossa saída do Egito, mas eu vou obrigá-lo. Então o Senhor avisa, os ímpios egípcios não ouvirão e eu vou enviar as pragas do Egito. E tudo isso vai cooperar para o bem dos filhos de Deus.
A rebelião do Egito só vai piorar as coisas. Deus irá vencer. Deus irá fazer todas as coisas cooperarem para o bem dos eleitos, inclusive o endurecimento do Egito, que será forçado a deixar Israel ir. O Egito não pode ganhar essa batalha contra o Senhor. Deus vai enviar catástrofes, pragas. Deus vai tocar na ferida daquele povo idólatra. Vai destruir os ídolos daquele povo. E veja, irmãos, não é apenas uma questão econômica, porque o Egito vai ficar devastado economicamente. Mas não é uma questão meramente, embora isso seja um tipo de juízo também, mas Deus vai dar um golpe na religião naturalista dos egípcios, nos seus ídolos. Vai destruir todos os seus ídolos, vencer os seus ídolos. Deus golpeou o mundo natural que os egípcios confiavam, os seus ídolos, com pragas. Deus zomba da divindade de Faraó, da suposta divindade de Faraó. E Deus, com mão poderosa, então, despoja os egípcios, porque tudo é de Deus, a terra é de Deus, todas as riquezas pertencem a Deus, e Deus vai retirar as riquezas do Egito e irá repassar a Israel. E tudo isso, irmãos, revela que a guerra é de Deus. E revela quem é Deus. Então medite nisso, considere nisso, leia as Escrituras todas, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e ao ler aqui, no caso, esse relato do Êxodo, pense nisso, considere, porque tudo aqui revela, sim, Cristo, o Evangelho, quem Deus é, o seu poder, a sua vitória, que de fato é certa diante de tão fortes inimigos aos nossos olhos, mas para Deus serão derrotados e é algo seguro. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos também no nosso texto algo interessante que revela Deus também, que é o terceiro ponto. Deus requer indenização para o seu povo. Do verso 21 ao verso de número 22, veja que Deus vai mandar as pragas. O povo sairá. E o povo não vai sair de mãos abanando. Não vai sair de mãos vazias. Deus vai dizer, eu vou tirar e vocês vão sair com propriedades. Darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias, de mãos abanando. E como é que isso vai acontecer? Deus diz também, o modo como isso iria acontecer. Verso 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro, vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Como uma guerra, os despojos de guerra, quando dois exércitos vão um contra o outro, um perde e aqueles bens então são recolhidos ali como um despojo de guerra. Meus irmãos, o Egito é poderosíssimo, riquíssimo, a grande potência aqui deste período. Lembre também do que aconteceu desde a ascensão de José, a primeiro-ministro do Egito, como o faraó enriqueceu através do bom trabalho de José, e todos então passaram a ser escravos, pagaram um quinto a faraó, e todas aquelas cidades grandiosas que foram construídas, muito poder, muito dinheiro, e de fato, com razão, o Egito se julga rico e poderoso, assim como o mundo aí fora. O mundo que representa, sim, segundo a Escritura, o Egito. Os homens sem Cristo, então, prosperam, os ímpios, mas o fato, irmãos, é que fora de Cristo, de fato, os homens não possuem nada de modo legítimo. Toda a terra é do Senhor, tudo pertence a Cristo. E o Senhor é justo em despojar os egípcios. Esse é um despojamento legítimo, uma guerra lícita, porque Faraó está contra o Senhor. E ao mesmo tempo, irmãos, e algo também que revela Deus, é algo interessante e maravilhoso, esse despojamento, e veja a sabedoria de Deus nisso,
é uma espécie de compensação pelo tempo de serviço dos filhos de Israel. O Israel ficou lá, escravo, debaixo então da opressão daqueles tiranos. Aparentemente então perderam todo o seu tempo, a sua força de trabalho, seriam agora libertos, mas sairiam pobres? Não, irmãos, não seria assim. Porque Deus vai fazer através desta intervenção que então, de um certo modo, seja compensado o tempo de serviço. Isso não acontece só aqui. Lembra de Jacó? Quando ele vai embora da casa de Labão, como Deus revelou a Jacó ali o modo como Deus iria multiplicar o rebanho de Jacó, e de certo modo então Deus tirou os bens de Labão e o deu a Jacó. Deus fez isto, Deus abençoou o seu servo. Então Deus é um Deus justo, Deus está com o seu povo, Deus está vendo o seu povo, irá libertar o seu povo, e não sairemos livres sem aproveitamento, porque Deus é misericordioso, é justo, é fiel. Deus nos levará a um reino eterno de glória, a uma herança eterna. Viveremos eternamente com o Senhor, num novo céu e nova terra, e desfrutaremos de todas as bênçãos dessa herança maravilhosa. No caso aqui, irmãos, do Egito, o Faraó deixará o povo ir, será obrigado. Deus irá libertar o seu povo do Egito e vai ser obrigado a pagar a indenização. Vai indenizar, vai enriquecer o povo de Deus com estes bens que deveriam ser solicitados. E veja, Deus diz assim, que eram as mulheres que deveriam pedir, cada um a sua vizinha, bater na porta da vizinha e pedir, ou a sua hóspeda, aqueles com os quais elas moravam, e iam pedir o quê? A verdadeira riqueza, joias de prata, joias de ouro, vestes para se vestirem aos seus filhos também seriam abençoados, prosperariam com essa riqueza. E por que isso era assim? Porque geralmente a riqueza da família era investida em ornamentos para a esposa, joias de ouro, de prata. Então o dinheiro era acumulado dessa maneira. Então, pelo contexto, tudo indica, as verdadeiras riquezas do Egito estavam nas mãos das mulheres, na forma de joias, de bens, desse patrimônio em metais preciosos que eram acumulados ali pelas mulheres egípcias. E Deus diz que vai dar mercê, vai inclinar o coração dos egípcios, eles vão temer a Deus, eles vão ver que é Deus que fez todas aquelas pragas do Egito e que eles têm que cooperar com Israel. Eles vão cooperar, as mulheres vão entregar as suas joias. E veja, não é dito que vai haver arrependimento para a vida, que vão se humilhar diante de Deus, não é conversão, mas certamente carregados de um sentimento de culpa, irão então entregar joias e bens, e o povo de Deus sairá com patrimônio ali do Egito. Irmãos, diante de tudo isso, ainda aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, nós vimos aqui em todo o capítulo 3, desde a situação ali, a revelação na sarça, e agora também Deus revela o seu nome, eu sou, e nós sabemos, e Cristo fala isso, Cristo é o eu sou. Jesus disse, antes de Abraão ter nascido, eu sou. João 8, 58. Em Mateus 26, 64, Jesus responde ao sacerdote, sim, é como dizes. E a resposta de Jesus é, eu sou. E então, Jesus se revela, Cristo, o Filho de Deus, ele é o eu sou. Ou seja, Deus se revelou aqui no Antigo Testamento, em Êxodo 13, como eu sou. Sabemos então que Jesus é Javé, a segunda pessoa da Trindade, e Jesus Cristo, então, nós agora que temos o Novo Testamento e a plena revelação, temos em Jesus Cristo o nome acima de todo nome. Ele é o eu sou.
Jesus é o único Deus, juntamente com Deus o Pai e com Deus o Filho. Jesus Cristo é Javé, Deus dos exércitos. Reconheça isso. Você que ouve o Evangelho e alguém que, porventura, tenha dúvidas ou não creia em Jesus como Filho de Deus, saiba, Jesus é este Deus bendito e santo, e você precisa reconhecer a Ele. Apenas nesse nome há salvação. Apenas em Cristo há suficiência para tudo e salvação. E assim como aqui o Eu Sou se revelou no Antigo Testamento para libertar o povo do Egito, só Cristo pode te libertar do pecado, do mundo e de Satanás. A salvação pertence ao Senhor. Nós que estamos aqui, os crentes, a igreja, os já salvos, cremos nisso, fomos salvos. Mediante esta fé, o Senhor enviou a nós a pregação, a boa nova, revelou a nós Cristo pela pregação. O Espírito Santo operou em nós, nos iluminou e nós cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos humilhamos, fomos a Cristo e fomos salvos por Cristo. Cristo é o Eu Sou, o Deus do pacto, Javé, Deus dos exércitos. A salvação pertence ao Senhor. Jesus Cristo apenas é o Salvador. Também vemos, irmãos, nesse texto que o Senhor Deus humilha os ídolos e os poderes desse mundo. Pode não parecer, ao olhar hoje para o estado da igreja, e olhar então para os ímpios, para a sua prosperidade, para a sua riqueza, assim como o Egito, cheio de poder e glórias humanas e riquezas, mas nós vemos aqui Deus está no controle, Deus humilha os ídolos. As pragas do Egito, que veremos se Deus permitir, não foram aleatórias ou por acaso, mas foram contra a falsa religião. E hoje Cristo continua desmascarando os ídolos do coração, também humilhando esses ídolos, demonstrando que só Ele é o Senhor. E como é que Deus humilha e vai humilhar o Egito e este mundo? Como é que Deus faz isso? Como vimos no texto, uma das maneiras é despojando os seus bens para Israel. Mais uma vez digo, há uma sabedoria de Deus revelado nisto. Deus, então, Ele é o verdadeiro dono de todas as coisas. Ele nos promete em Cristo herança eterna, teremos novo céu e nova terra, habitaremos na terra. Então, há várias promessas de Deus, de que não apenas seremos salvos para um local abstrato ou etéreo. Não, Deus, Ele nos salva, Deus humilha os ídolos desse mundo e Deus abençoa o seu povo. Em Cristo temos herança, ou seja, Deus não quer que o seu povo saia do Egito de mãos vazias. Irmãos, isso é interessante, isso também estava demonstrado, por exemplo, na lei de Israel, em Deuteronômio, quando um senhor despedia um servo ou escravo, também era dito ali, Deuteronômio 15, a partir do 12, mas no versículo 13 diz: quando libertardes um servo, não o despeças de mãos vazias. Então, veja que o Egito não iria fazer isso de bom grado, mas Deus foi lá e fez com que eles dessem riquezas para Israel. Jacó também não quer que Labão o despeça de mãos vazias. Também, voltem lá, verão que isso também aconteceu no caso de Jacó. E Deus então faz isso no texto, através das mulheres israelitas, e então nós vemos isso, Deus concedeu favor, e isso mostra, irmãos, que Deus dignifica os redimidos. Essa ideia de Deus não permitir que Israel saia de mãos vazias. Nós, então, o povo de Deus, sim, podemos, enquanto peregrinamos por essa terra, viver, então, de modo desprezado pelo mundo, não termos as riquezas dessa terra, mas o fato, irmãos, é que finalmente Deus irá vencer e nós teremos herança eterna com o Senhor.
Israel não vai sair de mãos vazias. Isso aponta para a herança espiritual em Cristo. Você em Cristo foi feito herdeiro do mundo. Tudo é vosso em Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo. E isso mostra a dignidade. Por mais que sejamos tratados, maltratados, tratados de modo indigno, mas nós somos salvos, libertos do Senhor. E Deus demonstra isso aqui através desse tipo, dessas riquezas, vestes, porque é algo muito digno, então, para estes pais, para estas famílias, poder vestir os seus filhos, atender às necessidades dos seus filhos. E veja que já vimos que Faraó atacou as crianças ao perseguir os filhos do sexo masculino, e depois também Faraó não vai querer deixar que as crianças saiam com o povo para adorar, mas Deus dignifica o seu povo. Deus também dignifica os filhos, as crianças. Deus diz, não, os filhos também vão adorar, vai ter que sair também, os filhos vão com os pais. Não vão ser deixados para trás, porque eu tenho um povo que é constituído não apenas dos pais, dos adultos, mas também dos filhos, das crianças. E nisto, irmão, nós vemos que, além da salvação que é do Senhor, que é pactual, Deus se revela a nós, e aqui é um exemplo também como os nossos filhos são beneficiários desse pacto. Então, também, aquelas vestes seriam postas sobre os filhos e filhas, e despojareis os egípcios. E também, irmãos, nós temos aqui toda a reverência e tudo que o nome de Deus, os seus atributos, deve evocar em nós, todo o temor, e como devemos desejar conhecer esse Deus. Os seus atributos são maravilhosos, e como Deus se revela em cada um destes eventos, dessas intervenções do Senhor. Que possamos, por meio desse texto, por meio do êxodo, olhar para Cristo, que Cristo seja exaltado, que tratemos com toda reverência o nome do Senhor, que é o Deus do pacto, esse nome, o tetragrama, o nome de Deus, e que sabemos, Cristo é esse Deus Javé, e que também devemos ter diante do Senhor Jesus toda reverência e temor em adoração a Ele, nos alegrar pela salvação que Ele nos dá, mas adorá-lo também com tremor, porque Deus é o Deus santo e infinito. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, nesse momento vamos ficar em pé. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, teu povo em adoração pública, o mesmo Deus de ontem e hoje será eternamente, Deus do pacto revelado a Israel, teu povo, e que tem hoje, ó Deus, Israel, a tua igreja, todo Israel, os teus eleitos, do qual, por tua graça, ó Deus, somos participantes, fazemos parte do teu povo. Te louvamos, ó Deus, pela revelação do Senhor, por Cristo Jesus, a revelação última do Senhor. Ó Deus, nos dá a amar, valorizar, ó Deus, essa revelação, nos dá a anunciar Cristo, o Senhor, único Senhor e Salvador, Deus Santo, Javé, Deus dos exércitos, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, e aquele que já veio, ó Deus, para morrer na cruz por nós. Ó Deus, opera através desta mensagem, especialmente aqueles que ainda não creram, ó Deus, e ouvem a pregação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa operar pelo teu Espírito, quebrantar os seus corações, levá-los, ó Deus, aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Torna eficaz a pregação, a tua igreja, neste serviço. Venha o teu reino, ó Deus, seja feita a tua vontade. Dá-nos um bom dia do Senhor, todo um dia de meditação, de deleite espiritual. Nos dá a adorar o teu nome, louvar o teu nome em todo este dia, ó Deus. É no nome de Jesus que oramos. Amém.